Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse tempo, te louvamos pela tua palavra que já foi lida, nós te louvamos com cânticos e hinos espirituais, e agora, ó Deus, nós temos essa oportunidade de ouvir uma rica porção da tua palavra. Meu Deus, seja falando a cada um de nós, abençoa o teu servo, que ele transmita aquilo que o Senhor já falou ao seu coração, e que nós possamos juntos aqui ouvir a tua palavra, e o Espírito Santo fazer fixar no nosso coração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. É muito bom nós estarmos aqui nessa manhã, né? É o último domingo do mês e estamos em uma manhã natalícia, uma data muitíssimo especial, né, para nós cristãos. E é um privilégio poder estar aqui nessa manhã para partilhar as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com a Igreja do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir ela no Evangelho segundo escreveu São João, seu capítulo de número 3. Enquanto os irmãos abrem, eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de aqui poder estar. E sempre com muito temor e tremor que eu assumo essa responsabilidade, né, de poder estar ministrar a palavra de Deus ao coração da igreja. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, no seu versículo de número 16. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gostaria de repetir a leitura junto com a igreja, amém? Vamos repetir junto, 1, 2, 3, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Meus irmãos, nós estamos em uma manhã natalícia, uma data, como eu já disse, muito especial, né, para nós que somos cristãos. E nessa manhã eu quero trazer uma palavra de reflexão sobre o verdadeiro sentido do Natal. Nessa semana mesmo eu estava, né, depois que eu recebi pela parte do pastor João esse convite de poder trazer a palavra de Deus nessa manhã, eu fiquei nessa semana assim fazendo muita pesquisa, estudando muito sobre o Natal. E isso não somente aconteceu nessa época, né? Como pastor, sempre tive essa responsabilidade, já tive estudo muito a fundo a respeito disso. E nós vemos que o mundo fala muita coisa a respeito do Natal. Mas eu queria trazer uma palavra que realmente nos levasse a refletir hoje sobre o verdadeiro sentido do Natal. Quando falamos do Natal, nós estamos falando nada mais, nada menos, senão de um tempo festivo, né? Falamos de um tempo de celebração. Quando falamos do Natal, nós estamos a falar de uma data que reúne família, desde aqueles que estão mais longe àqueles que estão mais perto, né? Eu tive o privilégio, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu passei o meu primeiro Natal do ano de 2017, eu morava em Santa Catarina, e junto com a família que eu estava, né, a gente foi passar o Natal lá no Rio Grande do Sul, em uma cidade chamada Cidade da Ametista, uma cidade interior. Foi uma viagem longa, onde juntou famílias que estavam mais longe, né, para poder estar mais perto. Isso faz o Natal.
Mediante esse tempo do Natal, as famílias têm o privilégio de poder fazer a troca de presentes, né? Porém, outros se inclinam a uma forma de poder fazer um culto, que eu posso até chamar assim, um culto pagão, né? A um velhinho de barbas brancas e que usa o seu capuchinho vermelho e branco, que é intitulado de Papai Noel. Eu falo isso porque as pessoas hoje centralizaram a data natalícia, ou seja, voltada, né, para esse homem. Porque quando nós vamos passear pela cidade aí afora, quando nós buscamos, ou seja, quando nós nos aproximamos nessa data natalícia, você vê que as cidades estão enfeitadas. Você vê as praças decoradas, os shoppings decorados, né, com aquelas decoração daquela carruagem voadora, com seus renel que ficam praticando, ou seja, fazendo essa prática de voo. E o shopping, você sempre vai encontrar aquela poltrona grandona, né, onde esse homem vai estar lá sentado, né, vestido de Papai Noel. E os familiares levam as crianças lá para poder fazer fotografia, né, com essa pessoa. Mas o que nos leva a refletir hoje, ou seja, o que eu levo hoje para reflexão mas afinal de contas, o que é o Natal? Como ele surgiu? Quem inventou? Quando foi comemorado o primeiro Natal? O Natal, mais do que uma ceia familiar, mais do que troca de presentes, mais do que avenidas luminosas, mais do que praças decoradas com as carruagens, como eu já disse, luminosas, as renais voadoras, mais do que os shopping center enfeitados com árvores de natais gigantescas. O Natal, ela é a celebração do nascimento do Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Amém? Como surgiu o Natal? Antes do Natal, os romanos, eles tinham a celebração de uma festa pagã. Essa data da mitologia pérsia, de um deus pagão que era adorado como o Deus Sol, ou seja, era o momento em que estava se a chegar o inverno. Os persas passaram a ter essa comemoração e automaticamente muitas outras culturas do mundo adotaram essa festividade. E os romanos adotaram essa festa também. Então era feita essa celebração ao Deus Sol, que em latim era intitulado como Natalis Invicti Solis, ou seja, a adoração ao Deus Sol. Mas no século III da nossa era, ou seja, no final do século III, a princípio do século IV, com a oficialização do cristianismo, através do imperador romano Constantino Magno, um dos bispos da Igreja Católica, ele teve o privilégio de poder mudar essa comemoração, né, da adoração ao Deus Sol para se comemorar o Natal como o nascimento de Cristo, porque no estudo das Sagradas Escrituras, eles entenderam que Jesus Cristo é conhecido, ou seja, Isaías escreve a Jesus como o Sol da Justiça. Então, tiraram a comemoração a esse Deus Sol pagão e passaram a adorar o Deus, ou seja, o nascimento de Jesus Cristo como sendo o Sol da Justiça, ou seja, aquele que nasceu para trazer luz ao mundo. Nesse período de tempo, surgiu também, ou seja, nessa festividade do Natal, a comemoração ao Deus Sol, surgiu um certo bispo na Igreja Católica, na cidade de Mira, na atual Turquia, chamado São Nicolau. São Nicolau tinha a prática no seu vilarejo de andar de cidade em cidade, né, ou de casa em casa. E o que ele fazia? São Nicolau, ele presenteava as crianças. São Nicolau ia para as famílias mais carentes
E ele tinha essa ação de poder ajudar as crianças mais pobres, passarem algumas famílias mais pobres, oferecer algumas moedas, no intuito de que essa família, nessa data natalícia, tivesse alguma coisa que comer. E o povo passou a chamar a ele como Papai Noel, e a partir daí, o povo passou praticamente a colocar, ou seja, a substituir a figura de Jesus para a figura desse São Nicolau, como sendo a pessoa principal, a imagem principal para a data natalícia. O que eu quero que a gente reflita nessa manhã é, mas para nós cristãos, o que significa o Natal? Qual é a sua origem? Eu quero dizer para os irmãos que o Natal, ele tem a sua origem em Deus. Deus é o protagonista do Natal. Nesse sentido, eu quero que a gente mergulhe junto nessa história. A gente precisa entender que após a queda do homem, o mundo, ele foi dominado pelas trevas. O coração do homem foi dominado pelo pecado. A Bíblia nos vai dizer que todo desígnio e todo pensamento do coração do homem era continuamente mau. Gênesis capítulo 6, no seu versículo de número 3 ao versículo de número 7, diz assim: Então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Viu o Senhor, versículo 5, que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos e de seu coração era má continuamente. Olha o que diz o versículo 6, uma palavra muito pesarosa. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Entenda uma coisa, meu querido e amado irmão. O pecado, uma vez tomando conta do coração do homem, trouxe a maior tristeza ao coração de Deus. E eu vejo essa palavra, meu irmão, como uma palavra muito pesada, como uma sentença insuportável de poder se acreditar. Eu não sei as experiências de vida que vocês já tiveram, ou que cada um aqui teve nesse lugar. Mas quando eu me converti ao cristianismo, nos meus 19 anos, eu entrei a uma turma do ensino básico de teologia. Eu acredito que nessa época o irmão Manuel estava comigo. Era uma salinha pequena. Éramos mais ou menos uns 10 a 15 jovens estudando teologia. E entramos em uma disciplina chamada Missões Transcultural. Nessa disciplina de Missões Transcultural, a gente começou a aprender sobre o amor de Deus ao mundo. E o homem que nos ensinava, que era o nosso pastor lá na congregação, ele dizia o seguinte: ele passava algumas imagens no computador, os irmãos terem ideia, era um computador pequeno daquela cabeçona grande, pastor, e passava algumas imagens de algumas tribos em Angola. Para quem não sabe, o povo angolano ele é dividido por povo tribal. E havia aquele povo, Chokwe, Nhanguela, Mumuilas, um povo que, se você buscar as imagens na internet, você vai ver que eles andam seminus. Os seus cabelos, eles são todo coberto de lama, todo coberto de barro. É um povo que vive totalmente longe da cidade, anticultural. É um povo sem cultura, é um povo antissocial. No meio deles não existe igreja, não existe nenhum cristão. E o pastor nos mostrava aquele povo e dizia: se vocês não tiverem a coragem de fazer o que Jesus fez, no intuito de dar a sua própria vida por amor aos perdidos, esses povos que vocês estão vendo aqui, eles existem há mais de 500 anos,
Eles estão nascendo, estão se desenvolvendo, estão morrendo, estão indo para o inferno, porque nunca tiveram o privilégio de encontrar-se com um só homem que pudesse os dizer: Jesus os ama. Nunca tiveram o privilégio de se encontrar com alguém que pudesse os mostrar o coração de Deus e o quanto Deus os ama, para que eles se convertessem a Cristo e pudessem ter o privilégio de, pela fé, crer em Jesus Cristo e ser salvos. Então nós saíamos daquela turma com um coração quebrantado, contrito e chorando. Nesse exato momento, eu estava fazendo o 2º ano do meu ensino médio. Os meus pais planejaram comigo mesmo, por ser o filho rapaz mais velho, homem mais velho, tenho 2 irmãs mais velhas do que eu. Os meus pais disseram: quanto ao Benedito, a gente vai colocar ele para fazer enfermagem e vamos colocar ele no exército, para que ele possa servir o exército como enfermeiro. Meu pai é militar e a minha mãe é enfermeira. E esse era o plano dos meus pais para comigo. E quando eu comecei a fazer enfermagem, estava no 2º ano da enfermagem, nessas aulas eu fui sendo muito tocado pela ministração que era dada. Uma certa manhã, eu já tinha esse costume, eu saí de casa e eu fui ao monte para poder orar. E fiquei lá das 6 horas da manhã às 6 da tarde. E enquanto eu estava no monte orando e jejuando, ao meditar a palavra de Deus, eu abri a Bíblia e abri o texto que hoje é o texto mais favorito assim que eu tenho na Bíblia, apesar que eu amo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, que foi o texto que eu dei para o nosso querido Lucas, na confraternização que a gente teve com os jovens. E quando eu li aquele texto, estava escrito assim: e ele deu-vos o exemplo para que vocês possam seguir as suas pisadas. Eu entendi que aquele texto era voltado realmente para mim. Que tudo que Jesus fez, pastor João, era o exemplo para que eu pudesse seguir aquilo que Jesus fez. Ou seja, de tal forma como Jesus renunciou à glória eterna, o céu, para vir à terra, se fazer homem e dar a vida pelos homens para que eles pudessem ser salvos, ele derramou o seu Espírito para que todos aqueles que nele crescem pudessem fazer tudo aquilo que ele fez. E ao meditar ainda a palavra de Deus naquele mesmo dia, eu achei o outro texto em 2 de Coríntios, capítulo de número 5, e o versículo de número 19. E ele dizia: Deus estava em Cristo reconciliado consigo o mundo, e esse mesmo Jesus, ele deu a vocês esse ministério da reconciliação. Ou seja, tudo que Jesus fez, ao subir para a glória eterna, ele deixou a igreja para completar essa grande tarefa da grande comissão. Então eu comecei, o Espírito de Deus foi queimado dentro de mim com essa chama, no intuito de poder pregar o Evangelho ao mundo e ver vidas sendo salvas. E quando isso aconteceu, eu fiz, em umas semanas antes, eu tivera feito o alistamento para poder entrar no exército, para ser militar. E nesse dia que eu estava no monte, quando eu voltei para casa, às 7 horas da noite, meu pai me chamou e disse: Benedito, a lista saiu. E você foi chamado, seu nome saiu na lista para você, a partir da manhã, você subir lá na província do Sumbe, era no Sumbe, no ano de 2009. E a partir da manhã você vai começar o recrutamento para ser militar. E Deus já havia falado muita coisa ao meu coração. Eu olhei para o meu pai e preferi não falar nada. E na manhã seguinte, a minha mãe me acordou, eram 5 horas, e disse: meu filho, prepara-te, porque você vai precisar fazer a viagem para ir para a província ou outro estado, e você começar o recrutamento. E quando os meus pais vinham para falar comigo, eu disse: pai, eu não vou. Meu pai perguntou para mim: por que, meu filho? Eu disse: pai, é porque Deus me chamou para servir o exército celestial. E eu não quero ser militar. Eu quero ser um pregador do Evangelho. Eu quero ser um ganhador de alma. O meu pai sentou comigo e me disse o seguinte: Benedito, me diz uma coisa. Existe alguém na sua família que é pastor? Existe alguém na sua família que é padre?
Já tem um histórico de alguém na sua família que viveu como evangelista? Eu disse, não, pai. Ele disse, você quer ser como esses fanáticos que andam debaixo do sol, com a pele queimada, com a Bíblia debaixo do braço, dizendo para todo mundo que Jesus os ama? Eu disse, pai, é isso mesmo que eu quero ser. E ele disse para mim, meu filho, se for para ser esse tipo de gente, esquece que você tem um pai. Essas palavras feriram meu coração. Eu fiquei praticamente 2 anos sem me comunicar direito com meu pai. Todas as vezes que eu leio esse texto de Gênesis, quando ele diz assim, e Deus arrependeu-se de ter feito um homem, todas as vezes que eu leio esse texto, eu lembro do que eu passei quando meu pai me disse, esquece que você tem um pai. Será que você consegue refletir o que é ser rejeitado por alguém? Entenda uma coisa, meu querido amado irmão. Deus está, ou seja, o escritor Moisés está dizendo aquilo que é o coração de Deus. Pesou ao coração de Deus muito pecado da humanidade, porque o seu pensamento, o desígnio do seu coração era continuamente mau, e Deus colocou no seu coração, eu vou exterminar a raça humana, desde o homem até os animais e tudo o que eu criei. Entenda uma coisa, o pecado, ele nos separa totalmente de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Olha o que diz o versículo 2. O versículo 2 diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e o vosso Deus. É isso que acontece quando nós estamos na condição de pecado. É isso, ou seja, é nessa condição que o mundo se encontrava, totalmente separado de Deus. Então, dado esse tempo, dado esse momento, Deus se levanta em juízo, no intuito de poder trazer um homem para perto dele. Ao decorrer dessa longa história, Deus levantou reis para que pudessem o representar no meio do seu povo. E mesmo assim, o coração do homem ainda se inclinava para o mal. Deus levantou juízes para que julgassem o seu povo, mas mesmo assim o povo não se convertia. Deus levantou profetas para que proclamassem um ano aceitável do Senhor, e o povo estava nem aí com Deus. Deus levantou sacerdotes para que pudesse ser intermediário entre Deus e o seu povo, mas mesmo assim o povo nunca voltava o seu coração para Deus. Então eu posso entender que Deus, olhando para o homem ao decorrer dessa toda a história, Deus percebeu que o homem por si mesmo não tinha condição nenhuma de se salvar. Alguém tinha que morrer por eles, para que na sua morte o mundo ou os homens pudessem ter vida. Haja vista que o pecado é tão ruim, meus irmãos, que a história nos vai dizer que houve um período interbíblico que talvez Deus não tenha suportado mais o tamanho pecado que o mundo vivia, que o mundo passou cerca de 500 a 450 anos sem a presença de Deus. O período chamado interbíblico, onde se desenrola a história de Macabeus. Então, nesse dado momento, o mundo tão separado e tão distante de Deus, mas Deus com o seu coração sempre amando o homem, tendo o desejo de ter um homem na eternidade. Isaías diz que o Senhor faz uma pergunta: a quem enviarei? E quem irá por mim? Na minha forma de pensar, Deus estava vendo que o homem estava tão dominado pelo pecado, que o homem não conseguia de forma alguma se voltar para Deus. Então era como que Deus quisesse automaticamente entender a mente, o coração do homem, porque que o homem, em momento algum, consegue
tomar uma decisão no intuito de se voltar para Deus. Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos estavam destituídos, ou seja, todos estavam destituídos da glória de Deus, porque estavam na condição de pecador. O mundo estava separado, totalmente longe, totalmente fora da presença de Deus. Então eu posso ver nesse período de tempo, Jesus, o Filho de Deus, dizendo para o Pai: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí começa a realização de um grande projeto da encarnação de Deus. Aí começa o verdadeiro Natal. Filipenses capítulo número 2, versículos 5 a 8. Paulo escreve: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que a devia se aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por nossa causa, pelos nossos pecados, Deus o Senhor, na pessoa de Cristo, deixou o seu para vir à terra, no âmbito de poder salvar um povo que estava totalmente perdido, uma terra que estava totalmente em trevas. Então Isaías escreve no seu capítulo número 9, versículo número 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Deus tendo compaixão de um povo, de uma terra perdida, uma terra totalmente distante de Deus, e Deus trazendo o seu Filho, para que por intermédio dele, o mundo, ou o homem, pudesse se reconciliar com Deus. Nesse dado momento, Lucas escreve no seu capítulo número 10, versículo 14, o anjo, porém, do versículo 10, capítulo 2, do versículo 10 a 14, o anjo, porém, lhe disse: não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. E é que vos nasce hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos será por sinal, e achareis o menino envolto em faixa, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus na maiores alturas, e paz na terra entre os homens de boa vontade. Aleluia. Este é o verdadeiro sentido do Natal, meu irmão. A celebração do nascimento do maior homem da história, o Salvador do mundo, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui está o verdadeiro sentido do Natal. O Natal não é isso que o mundo apregoa. O Natal não é isso que a gente vê no mundo aí afora. Pessoas pensando, eu fiquei um bom tempo com um primo meu, já é falecido, e ele dizia assim: Benedito, todo ano eu fico de boa, eu não bebo, eu me comporto muito bem, mas quando chega a data do dia 25, ele falava assim, brincando comigo: eu quebro o boneco. Ou seja, eu faço tudo que me der vontade de fazer. As pessoas não entendem o que é o Natal.
As pessoas não têm entendimento do que realmente significa o Natal. E a pergunta para nós nessa manhã, para quem nos assiste nas redes sociais, quem nos acompanha pelo YouTube, é: o que você pensa quando chega essa tão importante data? Como diz o louvor que nós cantamos, e nunca aconteceu. Um período virou dois. Jesus veio ao mundo para mudar a direção. Aleluia. O que nós pensamos, o que vem às nossas mentes. Nós tivemos ontem um culto natalício na casa do nosso querido irmão Manuel, junto com o pastor Raul, e foi algo lindo, maravilhoso. A gente louvando a Deus, pastor, e depois então entramos em cantar naquela nossa cultura africana, e celebramos, e eu fiquei olhando assim, eu disse, não sei o que a vizinhança está pensando. E nós celebrando ao Senhor naquele nosso ritmo africano, e batendo palma, e dançando. E eu sei que o mundo lá fora não entende, mas nós entendemos, nós estamos celebrando o Salvador do mundo. Só nós que conhecemos as Sagradas Escrituras, entendemos quão pecador nós somos, e quão imerecido dessa misericórdia, dessa graça nós éramos. Mas mesmo assim, Paulo vem dizer em Romanos capítulo 5, versículo 8, Ele nos amou quando nós ainda éramos forasteiro e pecador. E merecedor dessa misericórdia. O Senhor nos amou quando nós não merecíamos. É por isso que a salvação, Paulo escreve, é pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvo. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem dos homens para que ninguém se glorie. É Deus, aleluia. É por Ele. É para Ele, e nele é que são todas as coisas. E eu fico muitas das vezes pensando nas nossas famílias que estão perdidas, sem o conhecimento da pessoa de Deus. Passaram a noite toda se embriagando, cometendo todo tipo de torpeza, porque isso para eles é o Natal. Não é assim para nós cristãos. Eu quero pedir para a igreja do Senhor nessa manhã, se você ainda vai ter o privilégio de poder reunir a sua família para um almoço nessa tarde, tira um momento para lembrar a sua família o verdadeiro sentido do Natal. Ministra aos corações deles o que realmente significa o Natal. O Natal não é só árvore enfeitada, não é só passeio nos shoppings para fazer fotos, não é só comidas especiais numa data tão alegre como essa. Não é só troca de presentes. O Natal é relembrar quão pobre e miserável nós éramos e o tão grande amor com que Jesus nos amou. Esse mesmo Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo, como eu já li, nasceu em forma humana. Ele mesmo deu a vida para que nós pudéssemos ser salvos. Como nós lemos o texto, o texto principal, Deus amou o mundo de tal forma que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. A palavra perecer, esse texto aqui no original é não venha a ser destruído, ou seja, não venha a ser aniquilado, mas seja salvo e tenha a vida eterna. Se você ler textos posteriores, ele diz assim: porque Deus amou, não para que nos, ou seja, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que nos condenasse, mas pelo contrário,
para que nós pudéssemos ter a vida, porque condenado nós já estávamos. Condenado o mundo já estava. Mas Jesus veio ao mundo e Ele mesmo nos justificou, nos salvou, sendo nós merecedor dessa graça. Paulo ainda fala em Romanos capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais, sendo agora justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela vida. Aleluia. Esse foi o maior objetivo dessa data natalícia. Jesus nos reconciliar com Deus. Versículo de número 11, ele ainda diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Eu gostaria muito que você refletisse nisso. O maior propósito no coração de Deus para o Natal era isso. Lembra-te que anteriormente Deus matou uma geração através do dilúvio por causa do pecado. Lembra-te que anteriormente Deus abriu a terra e engoliu uma parte da família hebreia por causa do pecado. Lembra-te que Deus mandou serpentes abrasadas para morder seu povo, picar o seu povo, e milhares morreram por causa do pecado. E Deus, vendo que o seu povo, ou o homem na face da terra, a cada dia que passava, a cada época que passava, sucumbia cada vez mais no pecado, Deus nos amou e nos deu Jesus Cristo para nos trazer de volta. É por isso que quando os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar, ele disse: quando vocês orarem, oram o seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como o Senhor faz no céu. Aleluia. Volta a fazer na terra, meu Senhor, o que o Senhor faz no céu. Porque antes que o homem pecasse, Adão tinha comunhão com Deus, como os anjos tinham comunhão com Deus. Jesus disse: buscam de volta o reino de Deus e peçam a Deus que faça na vossa vida o que Ele faz no céu. Para concluir a mensagem, agora entendendo esse verdadeiro propósito do Natal, entendendo que o maior propósito do coração de Deus para o Natal foi nos reconciliar com Ele através do seu Filho Jesus, levando Ele a morrer e a pagar o preço dos nossos pecados, para que por intermédio dele pudéssemos ter vida. Sendo assim, que tipo de gente nos convém ser? Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, ele disse que vocês que estão em Cristo, vocês são uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo em vocês se fez novo. Louvado seja Deus por isso. Eu tenho amado muito a história do pastor João, que diz, nasceu, em intermédio de alguns dias, algumas semanas, foi batizado, teve a sua confissão em Cristo e viveu a vida toda. E ele diz assim: Benedito, eu não experimentei, não sei nada do que é viver o mundo. Eu me lembro que o ano de 2013, eram 3 horas da manhã, eu estava orando. E quando eu estava orando de joelho no meu quarto, de repente, a minha mente veio toda a vida que eu vivia antes que eu me convertesse a Cristo. E lá no meu quarto eu fiquei chorando e perguntei a Deus: Senhor, por que o Senhor permitiu que eu vivesse tudo isso? Eu queria ter nascido num lar cristão e viver a vida toda como cristão, sentindo nojo do meu passado.
não sei você. O pastor Raul me conta a história dele, de que antes da sua conversão, era um homem drogado, fumador de liamba, chama assim em Angola, né? Liamba. Aqui, como é que chama aqui? Hein? Como é que é? Maconha. Vivendo, fazendo tantas coisas ruins. O irmão Manuel Rodrigo, que era cantor do mundo. Mas graças a Cristo Jesus, meu irmão, que nos alcançou, quando nós não tínhamos o poder de fazer absolutamente nada, e nos transformou, e nos fez herdeiro e co-herdeiro com Cristo, para reinar eternamente com Ele na glória. Que tipo de gente nos convencer agora? Eu termino o que Paulo escreve em Romanos capítulo de número 12, versículo 2. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sejamos essas pessoas, de uma mente transformada, uma mente nova, para que possamos experimentar as dádivas de uma nova vida em Cristo. Vamos nos colocar em pé. Eu quero terminar fazendo uma oração. Pai, eu te agradeço por essa palavra. Obrigado pela orientação e a direção do teu Espírito em colocar essa mensagem ao meu coração para partilhar com a sua santa igreja. Assim como o Senhor tocou as nossas vidas através dessa rica e poderosa mensagem, a nós que estamos presentes, aqueles que estão nos acompanhando através do YouTube e das redes sociais, eu te peço, meu Senhor, nos perdoa mais uma vez pelas nossas muitas práticas pecaminosas e por muitas vezes sermos negligentes, mesmo estando em Cristo, do que o Senhor fez por nós naquela cruz. Nos ensina nessa data comemorativa a celebrarmos o verdadeiro Natal. Nós sabemos que não foi o dia 25 que o Senhor nasceu. Mas essa data nos arremete à lembrança, para nós cristãos, a lembrança mais maravilhosa que nós já temos em nossas mentes, de que um dia o Salvador, o Filho de Deus, nasceu nesse mundo para nos remir na qualidade de pecador e para nos tornar filhos eternos de Deus. Receba a nossa vida, receba a nossa casa, receba nossas famílias. Permita-me, Senhor, ou permita-nos que a partir de agora nós possamos levar essa tão rica mensagem ao mundo e possamos sim, Senhor, dar para o Senhor o melhor das nossas vidas como recompensa do que o teu Filho fez por nós na cruz. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de teu Filho amado Jesus, eu te oro. Amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre todos vós, irmãos, e sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém. Irmãos, podem se sentar. Lembrando aos irmãos, hoje à noite, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Louvamos a Deus pela presença dos irmãos aqui, né? Tivemos uma manhã abençoada. E também, aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, têm essa oportunidade. Se você entendeu que essa mensagem deve ser passada para outra pessoa, é fácil, né? Mande o link e que a pessoa vai poder assistir a palavra do nosso Deus. Hoje à noite, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Quarta-feira é a nossa última reunião de oração. Não vai ser pelo WhatsApp, né? Parece que não. Está marcado já? Acho que vai ser lá na casa do nosso irmão Divino Costa. Isso. Então,
nós vamos ter a nossa reunião de oração, que é online, vai ser presencial. Então, lá na casa do irmão Divino Costa, é um convite para nós fazer uma grande confraternização, quarta-feira, lá na casa do nosso irmão presbítero Divino Costa. E aqueles irmãos que não puderem, com certeza vão fazer online também, né? Vai continuar tendo online. Quinta-feira, estudo bíblico da palavra do nosso Deus. Estaremos aqui estudando a palavra de Deus, a última do ano, né? Então, todos são convidados a estar. E dia 31, sábado, é a nossa passagem, né? Então, você teve a oportunidade de estar com a sua família durante esse passagem do Natal, né? E agora, final de ano, vamos estar aqui na igreja. Nós convidamos a todos para estarmos aqui a partir das 21 horas, no próximo sábado, dia 31, onde vamos estar louvando ao nosso Deus, agradecendo a Deus e depois tendo aquele maravilhoso jantar, né, de final de ano. No dia 1º pela manhã, já que nós vamos estar aqui no dia 1º, né, nós não teremos escola dominical, tá bom, meus irmãos? Vamos acordar um pouquinho mais tarde, com certeza alguns irmãos, e aí nós não teremos no dia 1º escola dominical, só teremos o culto à noite. Então vamos comunicar, vamos avisar os nossos irmãos e nossos convidados que nossa igreja estará reunida sim do dia 31 para o dia 1º. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, agradecer a todos que estão nos assistindo e que mais uma vez, né, receba o Feliz Natal do pastor João Batista, do conselho da igreja, da segunda igreja, você que nos assiste, que nos acompanha pelo YouTube. Nós louvamos a Deus pela vida de todos os irmãos. Como eu disse no início, estar aqui agora, nesse domingo, último domingo do ano, é testemunharmos que Deus cuidou de nós durante o ano. E dia 31 nós vamos continuar com esse testemunho. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.